bom dia. Bom dia, A paz, Henrique. seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Henrique. Que maravilha. Falamos aquela semana, 15 dias atrás, né? Sim. Falamos sobre a depressão, movimentou muito o coração das pessoas, mas tínhamos que falar assim, e o que eu faço agora? É fruto, esse tema, inclusive, é fruto, né, do tema passado, porque falamos tanto sobre a depressão, mas o importante é a gente também saber como evitar, né? Muito bem. Então, fica à vontade primeiro para cumprimentar os telespectadores que te esperam com muita ansiedade. Então, é assim, com alegria e com a graça de Deus, estamos aqui novamente e conto, assim, com a participação de você, para que você possa escrever um e-mail ou mesmo telefonar, para estarmos a serviços aí de tirar suas dúvidas, enfim, né? Espero que seja um bom programa para todos. Que bom. E está comigo também a consagrada da comunidade do Nosso, veio desenferrujar, estava enferrujada de ficar longe do programa. Querida Érica, bom dia. Bom dia, Henrique, a paz de Jesus. Bom dia, doutora. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham em casa, no trabalho, talvez indo para algum lugar. Deus abençoe você. Obrigada por estar na nossa audiência. Que o Senhor possa nos conceder a graça de, no dia de hoje, podermos partilhar as maravilhas que Ele tem para nós e nos levar a uma vida nova, uma vida cheia de felicidade, porque essa é a vontade de Deus. Muitas vezes, doutora Roseli, as pessoas ficam assim, né? Nossa, eu estou meio depressivo, eu realmente estou tomando remédio. Uma série de coisas que nós ouvimos aqui esses dias atrás. Mas o que eu faço? O que eu faço? Vamos começar por onde que nós podemos... Quais são as áreas da minha vida que eu tenho que cuidar para encontrar os meios, para me livrar ou impedir a depressão de tomar conta da minha vida? Então, eu classifiquei, assim, algumas áreas que eu julgo de ser muito importante, né? Então, a primeira é ter uma conscientização do seu estado nutricional. Né? Nós vamos desenvolvendo... tem influência na química do nosso corpo? Tem muito, né? E um outro aspecto é na atividade física. Um outro meio é sobre a conscientização das suas emoções. Um outro é o seu estado de filosofia de vida, o que você pensa a respeito da vida. E um outro é você identificar o tipo de padrão de pensamento que você mantém sobre a si mesmo e sobre a vida. E o outro meio que eu julgo assim também de extrema importância e essencial é a fé. Como você utiliza a fé e como você vivencia a fé. Então, nós temos aí alguns meios... Começando com a nutrição, passando por todo esse caminho, chegando à fé, que vão fechar um círculo que vai me dar a possibilidade de começar a reverter a situação. Exatamente, E nós Henrique. vamos começar por onde? Então, e como você falou, né, nesse versículo tão maravilhoso, você introduziu o programa, que não somos de perder a fé para a nossa ruína, mas somos de manter, né, o ânimo, perseverança. Para a nossa salvação, enfim. Eu acho que é fundamental nós... basearmos e estruturarmos a nossa vida em cima da palavra de Deus, que ela é o norte, ela é a bússola. Mas nós precisamos olhar para as outras áreas da nossa vida. Por exemplo, iniciando sobre a alimentação. Hoje se sabe que uma nutrição adequada, ela possibilita levar bons nutrientes eficazes para o cérebro, né? E nós sabemos que quando o cérebro ele está deprimido, também falta nutrição adequada, elementos nutricionais, né? Vitaminas, enfim, tipos de sais minerais que são importantes para manter a atividade do cérebro na sua plena eficiência, na sua competência, né? Então, nós sabemos que algumas alimentações concorrem para desnutrir o cérebro. Né? Como, por exemplo, excesso de farinha branca, excessos de doces. Farinha né? branca, a senhora diz o trigo, né? Sim, trigo, essas coisas todas esses alimentos que têm nada praticamente de vitaminas, de sais minerais, enfim. O carboidrato é importante desde que ele tenha a medida certa e que também seja, né, integral. Agora, quando nós falamos de nutrição, enfim, existe hoje estudos e mais estudos relacionados com o déficit nutricional e depressão, e estados, né, de depressão
no sistema nervoso central. E nós precisamos estar cientes de que quanto mais nós conhecermos a nossa alimentação e recorrermos a certos sais minerais, a certos nutrientes, nós vamos capacitar o nosso cérebro a trabalhar na sua competência. Só para você assim ter uma ideia, existe um mineral que se chama lítio. O lítio é um mineral muito importante para se evitar depressão. No nosso país, o nosso solo é pobre em lítio. Existe uma forma desse mineral que se chama orotato de lítio, ou lithium orotate, que é amplamente, né, divulgado e assim, de fácil acesso nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo. No nosso país, infelizmente, não é acessível, não é ainda liberado pela Anvisa, né? Então, muitos casos de depressão vêm também pela falta do lítio, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa que me veio aqui. Nós estamos numa sociedade que hoje nós queremos assim, o fast food, né? Então, nós comemos muito x-tudo. Tem um x-pecado, já viu falar de x-pecado? Não conheço. É um prato desse tamanho que tem tudo que você pode imaginar. Nossa. Dá para 3 pessoas. Tem gente que come sozinho. Comemos essas drogas todas e nós não engordamos, nós inchamos. Eu penso assim. E depois entramos em depressão porque vemos os outros mais magros e estamos deprimidos conosco mesmo. Então, porque aí vai interferindo na autoimagem. Isso. E aí uma autoimagem que não é satisfatória, que você julga que não está de acordo com aquilo que você pensa sobre si, pode também te levar a deprimir. Mas não é só isso, né? É toda essa questão da bioquímica, né, que interfere, de fato, a recaptação da serotonina, que é um neurotransmissor importante para manter os níveis do cérebro funcionando com uma satisfação, né? Você ter satisfação, você ter prazer na vida, você ter alegria, precisa ter níveis de serotoninas adequados funcionando. E se você não tem como promover isso de uma forma nutricional, então vai ter um déficit, né? E assim outros neurotransmissores também, como da dopamina. Que pode desencadear uma depressão. Né? Exatamente. Que não seja só a qualidade do seu alimento, mas a falta dos nutrientes que a senhora está falando. Que nem o ômega 3, né? Que é tão difundido, que é tão falado, que as pessoas conhecem. Né? O uso do ômega 3 também é uma fonte importante para se evitar depressão. Né? Por quê? Porque o nosso cérebro é formado de gorduras e gordura de excelente qualidade. Né? E o ômega 3 contribui para a boa formação e para um bom funcionamento, uma boa arquitetura da atividade, né, dos neurotransmissores. Então, uma pessoa que está num caminho depressivo, ela não pode negligenciar essa área da nutrição. Ela pode até fazer um caminho, por mais simples que seja, de mudar os hábitos de alimentação para cooperar no processo. Exatamente. Então, para evitar a depressão, primeiro aspecto, né, no aspecto físico, abordando o aspecto físico, preste atenção no que você se alimenta. Né? Escolha alimentos saudáveis. Né? Faça uma atividade de você selecionar o que você vai ingerir, porque aí você vai estar ajudando muito o teu cérebro agradece, né? Então não adianta você tomar excesso de leite, excesso de refrigerantes, de carboidratos, porque isso realmente vai levar a um estado de inflamação no seu organismo que vai te predispor a ter depressão. E a mudança dos seus hábitos alimentares vai desinflamar essas células e permitir que você tenha assim, nutrientes verdadeiros que, é claro, vai manter sua vida mais leve, mais saudável, mais alegre. Doutora, vamos voltar aí ao nosso tema para que a gente possa fazer uma pergunta assim meio para a senhora, né? A senhora falou da serotonina. A serotonina, ela existe em algum alimento ou o alimento faz com que eu produza a serotonina? É o alimento que produz. Ah, sim. Né? A serotonina é produzida... Ajuda a produzir esse neurotransmissor, ou seja, ajuda a alimentar esse neurotransmissor que existe no nosso cérebro. E que é essencial. Que é essencial para se manter o cérebro saudável,
né, na sensação, no sentimento, nas emoções, né, na percepção do mundo, na visão do mundo, porque déficit de serotonina significa depressão, significa a pessoa ficar com as emoções em baixa, ela fica anedônica, ela fica aemocional, ou fica muito irritada ou agressiva, enfim, que dá todas aquelas sintomatologias da depressão, como nós falamos no programa passado, né? Então, veja você, quanto é importante a gente se conhecer. A gente acha que o alimento não tem nada a ver com as nossas emoções, no fim ele faz uma parte importantíssima nessa química do corpo para manter a gente bem saudável, alegre e não depressivo, é claro. Então, prestar atenção no que você vai ingerir, né, é de fundamental importância para você nutrir bem teu cérebro, e um cérebro bem nutrido, ele vai ser competente para aquilo que ele, né, foi designado, as funções dele. Mas encontrar serotonina assim, no alimento em si, não. Não, né? O alimento, ele ajuda a formar, a predispor... Que vai me evitar entrar no estado. Isso, isso. A senhora dizia até, a serotonina, ela é praticamente produzida no intestino, né? Sim, a partir do intestino há toda essa recaptação, há toda uma absorção, precisa tratar às vezes, né, do intestino para que ele possa fazer também a competência dele. Muito bem. O que mais nós temos que falar da nutrição ou vamos passar para outro meio? Então, esse aspecto da nutrição, então, é um meio de se evitar a depressão e até de sair dela. Não é mesmo? Porque se você acaba se alimentando adequadamente, ingerindo vitaminas, óleos, elementos, né, sais minerais adequados, então isso ajuda e muito. Um outro é atividade física. Doutora, ainda voltando à alimentação, me desculpa, às vezes a pessoa fala assim, nossa, fala em nutrição, ela pensa que vai gastar muito dinheiro, uma fortuna. E às vezes não, tem coisas tão simples. Não, são hábitos saudáveis. Enfim, nós precisamos perceber o seguinte, quanto mais o nosso cérebro ele está no seu trabalho, quanto mais ele é saudável, mais você tem a tendência de escolher alimentos saudáveis. Então não é questão de coisa sofisticada, não, é questão de coisa simples. É alimentação assim que você sabe que que aquele alimento é o mais natural possível. Os legumes, as verduras, os cereais integrais, exatamente, as frutas, né, ovo, a carne, cada um na sua porção. Né, a mistura de tudo isso vai fazer uma bomba, né? Isso predispõe a não só ter um cérebro saudável, como um organismo também. Perfeito. Agora, outro tema, a atividade física. Ai, meu Deus, como é difícil, hein? Então, a atividade física, ela é também fundamental para se evitar a depressão. Muitos sedentários, muitas pessoas que não mexem o corpo, né, não produz também os neurotransmissores importantes para se evitar a depressão. Para se evitar e até sair a depressão. Eu vi um dia desse uma cardiologista falando, olha, para você resolver o problema de estresse, estava falando assim, e o problema de ansiedade, caminhe meia hora por dia. Quer dizer, a medicina está sabendo, a psicologia também, a extrema necessidade de pôr o corpo em movimento. Sim. Porque algo que Deus nos deu, né? Então, quem se movimenta se desenvolve, né? E nós, a partir dessa atividade, várias substâncias são assim, estimuladas no nosso organismo, né? Que ajuda a nos dar um bem-estar. Né? Fora o benefício cardiovascular, né? O benefício que você vai perder peso, enfim, a atividade física ela é essencial para se evitar a depressão. Então, caminhar pelo menos 30 minutos todos os dias, né? Se você não gosta de caminhar, procure fazer uma atividade que mexa com o seu corpo. Eu tenho, assim, eu indico para os meus pacientes, busque uma atividade física que você sinta prazer em estar realizando. Para não fazer forçado. Exato, porque tem pessoas que, não, eu vou para a academia porque eu preciso. Não, mas se você vai porque precisa, mas não gosta, não ir. Aí o efeito não é tão bom. Você precisa mexer o teu corpo e fazer uma atividade que você gosta, que você sinta satisfação, que você tenha alegria de fazer.
às vezes, pacientes dizem assim, eu não gosto de caminhar, mas o que você gosta de fazer com o corpo? Ah, olha, quando eu era mais jovem eu gostava de dançar. Então, procura uma academia de dança e dá certo, né? Ah, quando eu era mais jovem eu gostava de pedalar. Então, volte a pedalar a bicicleta, né? Então, assim, cada um vai percebendo qual a melhor forma, qual a melhor atividade para estar ativando o teu corpo. E aí, sim, você vai percebendo, depois de um certo tempo, né, que níveis de serotonina, níveis de dopamina, de noradrenalina, de endorfinas, né, vão aumentando no seu sistema nervoso central. E com isso você vai também tendo mais gosto pela vida, gosto de viver. Que maravilha. Sem contar que isso também alia a uma atividade mais social, porque você acaba interagindo com outras pessoas, né? E aí, então, pode se formar até um outro neurotransmissor muito importante, que é a ocitocina. E com isso a pessoa ela vai ficando mais feliz ainda, não? Porque a ocitocina é a química do amor, dizem, né? A química que nos faz ser afetuosos, que nos faz ser ternos, que nos faz ser amorosos, enfim. E nós sabemos que quanto mais a pessoa ela é caridosa, quanto mais a pessoa ela se dá, quanto mais a pessoa ela é grata, menos depressão ela tem. Então você vê como a química ela comanda muito, né? De todas as formas, né? Então, veja, já temos dois elos fundamentais, a nutrição, a alimentação e o trabalho físico com o meu corpo. Mas eu estava aqui escutando pelo Espírito Santo alguém em casa dizendo, quem sou eu para ir pagar uma academia de dança? Eu conheço uma pessoa que quando sai todo mundo de casa, ela tem lá o seu pendrive, ela coloca lá suas músicas e dança na sala uma meia hora, tudo, até cansado. Depois toma um banho e vai fazer. Quer dizer, começa de alguma forma. Isso. Gosta de cantar? Canta. Gosta de dançar? Dança. E chacoalha. Aliás, inclusive, parece que tem uma dança aí que tá emagrecendo, né? Estão fazendo essa propaganda aí. Mas tem meios, sim. Tem muitos meios simples que você não precisa gastar muito. Cuidado, porque aí há uma certa inércia. Então, nós colocamos sempre algo negativo para nos impedir de sair dessa inércia e tomarmos uma atitude. Né? Nós precisamos tomar atitude e essa atitude é mudança de comportamento, mudança de pensamento que vai, depois de um tempo, ter uma mudança também de humor, que é muito importante. Érica, tem e-mails? Tem. Mas antes eu queria só fazer um comentário, não sei se eu estou certa. A doutora, pelo que foi falado, então o importante é você fazer aquilo que você gosta, né? Porque eu sempre orientava minha mãe e meu pai, precisa caminhar, precisa fazer algo que é bom, que gosta. Nossa, Érica, mas eu já caminho tanto, eu vou para o trabalho, saio de tal hora e caminho, vou caminhando para o trabalho. Isso também é bom ou não? Se acaso estiver sendo feito como uma obrigação, no caso, que é o caso deles. Caminhar sempre faz bem. Mas o importante é ter essa conexão entre o caminhar e também a atividade lúdica. Porque depois que nós crescemos, né, se tornamos adultos, muitas vezes nós esquecemos do lúdico. E o lúdico, aquilo que vai nos distrair, aquilo que vai nos empolgar, isso também vai concorrer e muito para se evitar processos depressivos, né? A dona Maria do Piripiri está perguntando lá, eu estou escutando aqui, o que é lúdico? Explica para ela o que é lúdico. Lúdico é tudo aquilo que é uma brincadeira, né? Que alegre. São jogos de brincar, que alegre, que te promove uma alegria, que te promove aquilo que a criança vive espontaneamente, né? Nós não temos... importa a sua idade. Não, Viva nós isso. temos uma criança em nós, né? Essa criança, ela existe em nós e muitas vezes... Com o passar dos anos, o nosso desenvolvimento, nós vamos esquecendo que há essa criança e essa criança precisa estar ativada de vez em quando, porque essa criança ela tem espontaneidade, ela tem a brincadeira, ela tem a inocência, enfim, e tudo isso necessitamos para que neurotransmissores a partir daí são formados, bem ativados no nosso sistema nervoso central e isso evita com que a gente fique prostrado muitas vezes. Então, a atividade física aliado a uma atividade prazerosa, uma atividade brincadeira, uma atividade, né, que a gente se sinta bem,
Isso é importantíssimo. E, Põe um algodão no ouvido para não ouvir as pessoas falar, que ridículo, se solta, tá? Tem gente que gosta, inclusive, né, de hora de tomar banho, cantar, enfim, aproveitar o banho como relaxante, né, como um momento. Faça isso, não é mesmo? Isso mesmo. Vou voltar ao tema, os meios para combater a depressão. Pedir à doutora Roseli que responde a Guilhermina, que mora em Brusque, Santa Catarina. Muito obrigado da audiência, minha amada. Ela está dizendo, doutora Roseli, minha neta está saindo de uma depressão. Eu gostaria que a senhora me ajudasse a saber como que eu posso continuar lidando com esse problema. Ela é diabética e já tem 31 anos. Mas ela já deu aqui um aporte, está saindo, quer dizer, está em tratamento, né? Que bom, né? Então, é importante você manter... Assim, talvez numa forma de você ajudar mais a sua neta é estar atenta à nutrição, à atividade física, a levá-la, né, a uma ausência, talvez, de processos de estresse, né, que é o que a gente vai falar, né? Enfim, aquilo que realmente pôde ter chegado a eclodir numa depressão, eu acho que identificar essas situações estressoras e evitar, né, com que ela esteja submetida novamente. A gente sabe que são várias as situações que pode levar a pessoa a entrar numa depressão, né? Não sabemos exatamente quais foram essas, mas observar a alimentação é fundamental, ainda mais se ela já é diabética, né? Não ingerir doce, não ingerir açúcar. Não agrava a saúde e não deprime mais também, né? A gente sabe que o diabético ele tem uma tendência a mais mesmo, a ter depressão. Né? Muito bem. Doutora Roseli, então nós temos aí a nossa nutrição, ter uma alimentação saudável, né, com bons nutrientes. Temos também essa parte do nosso exercício físico, sair desse parado que nós ficamos muitas vezes, até atribuindo muito serviço, quero deitar, só fico sentado e vou deitar, não tem atividade, nem lúdica, nem física. Agora nós entramos em que etapa? Outro meio. Então, eu denominei como a sua filosofia de vida, o que você pensa e o que você faz da sua vida. Como você organiza a sua vida. Como se estrutura a sua vida. Tem pessoa que não tem organização nenhuma, vai que as valsas, do jeito que toca, vai indo. Então, e aí, né? Pode ter aí um tropeço, cair, né, e se machucar. Nós temos que ter organização, sim, sobre a nossa vida. Horários de sono. Você sabia que a Austrália ela foi criada em cima de uma filosofia dos 3-8? 3-8? 3-8. O que é isso? E esse é um país, né, de primeiro mundo. Saudável. Saudável, enfim. Eles criaram lá no início do desenvolvimento desse país, né, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas para você fazer outras atividades, inclusive o lazer, estar em família, fazer uma atividade física, algo que você, né, vá se sentir bem. Então, esses 3-8, à medida do possível, nós deveríamos obedecer essa regra, porque tem dado muito certo. Né? É que nós não sabemos nos organizar o suficiente e, às vezes, não dormimos às 8 horas, né? Não somos regrados no sono, né? Nós, muitas vezes, não mantemos um mesmo padrão de sono, e o sono nós sabemos que é essencial, um sono reparador para o nosso cérebro funcionar bem, todo o nosso organismo, todo o nosso sistema emocional, enfim, o sono é importante. Então, observar essa regra à medida do possível é muito salutar, né? Porque você tem 8 horas de seu trabalho, 9 horas, máximo 10 horas do seu trabalho diário. E incluir depois as 8 horas ou 7, 8 horas de sono e o restante de horas para você organizar o seu dia e incluir uma atividade de satisfação, inclusive oração, inclusive buscar a fé, não é? É essencial. Então, nós temos que ter uma organização de vida. Uma disciplina. Exatamente. A questão é que nós, como você falou, muitas vezes não somos disciplinados o suficiente. E nessa indisciplina, alguma área da nossa vida vai ficar
né, em desequilíbrio, né? E com isso nós vamos ter alguns déficits. Então, avaliar na filosofia de vida o que você, a maior parte do tempo, fica pensando. Enquanto você está consciente, trabalhando, quais são os seus pensamentos? E às vezes faz tantos planos, eu quero correr hoje eu vou fazer isso, chega lá, não faz nada. Quer dizer, tem que ser perseverante mesmo para poder ter esse momento, quero caminhar, vou caminhar, quero pular corda, vou pular corda, quero ler um livro, vou ler um livro. Usar esse tempo para si. Então, você iniciou o programa, e eu retomo, porque eu acho que esse versículo bíblico, ele é a chave muito importante para se evitar a depressão. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, mas somos de manter a fé para a nossa salvação. Aí a salvação pode ser cura, né? Pode ser saúde. Então, e o ânimo é ânima, aquilo que nos dá vida. Então, nós não podemos deixar de perder esse ânimo, e esse ânimo vem também através de uma disciplina de vida, de uma perseverança que você mantém de hábitos saudáveis. Então, pensar, quando você se conscientiza das suas emoções, quando você se conscientiza dos seus pensamentos, quando você toma consciência de que emoção você está mais preso o dia todo. Será que é uma emoção destrutiva? Será que é uma emoção que te leva com muita raiva, com muito ressentimento, com muita mágoa? Ou você busca meios, elementos de você transcender, de você elaborar essas emoções e esses sentimentos para algo mais elevado, para emoções positivas? Enfim, então, como é a sua filosofia de vida, né? Isso é importante. E eu estava aqui pensando o seguinte, né? Tudo vai fazendo um caminho pessoal, né? A minha alimentação, meu cuidado físico, né? Com alguma atividade, e também como é que eu encho a minha vida de prazer daquilo que eu gosto de fazer. Agora, eu tenho que me esforçar. Agora, fazendo aqui um parênteses, por que as pessoas dormem mal, elas acordam muito à noite, acordam cansadas? Pode ser já um fruto de um estresse que está carregando, uma ansiedade? Sim, sim, porque a insônia é um transtorno que não é isolado, está dentro de um contexto de que algo a mais está acontecendo. Ele é um sinalizador. É um alerta. É um alerta. Aliás, o nosso organismo, nosso corpo, nosso psiquismo, ele vai dando vários alertas, vários sinais antes da depressão vir. E o sono é um deles, né? O sono, a irritabilidade, o cansaço extremo, né? Você ficar desanimada, são alguns toques, alguns elementos antes da depressão vir, né? E, assim, ativar algumas manobras simples durante o dia a dia, por exemplo, como você, de tempos em tempos, se espreguiçar, se mexer. Tem uma técnica muito legal que eu denomino do cachorro molhado, né? Você imagine aquele cachorrão peludo, né? Que você joga água nele, o que ele faz? Ele vai se sacudir todo. Se sacuda de vez em quando, é bom isso para ativar o cérebro, para você quebrar os padrões emocionais, às vezes destrutivos, né? Outras é você aprender a respirar. Tem pessoas que não sabem respirar, respiram de uma forma muito curta, né? Que não enche totalmente o pulmão de ar e aí não oxigena o cérebro adequadamente. Então, aprender a respirar, aliás, isso é um procedimento anti-estresse adotado muito pelos americanos, que nós deveríamos fazer de 2 a 3 vezes ao dia, que é uma série de respiração diafragmática, respirando 10 vezes, 3 vezes ao dia. Isso potencializa ainda mais o teu cérebro, é ultra de benefício para o teu organismo e evita a ansiedade. E são meios muito fáceis, né? Sim, sim. Você faz aí. Então, o sono, ele, respondendo a sua questão, ele não é isolado, ele já é um sinal de que você precisa rever qual está sendo a sua conduta de vida, qual tem sido o seu padrão de vida. Muito bem. E eu quero agora voltar aqui com a doutora Roseli, porque nós temos aqui duas perguntas, doutora. De Campo Largo, no Paraná,
A Ana Maria, um grande abraço, que Deus te abençoe. Ela está dizendo, doutora Roseli, eu gostaria de saber se depressão tem cura. Porque algumas pessoas dizem que não tem cura. E eu me libertei de uma depressão em 6 meses com terapia e medicamentos. Eu não fui curada? Sim, tem cura sim. Claro que tem. Tem sim. Depende também do tipo de depressão, tá? Tem depressões que são mais recorrentes, que são depressões mais bioquímicas, que envolvem mais recursos de medicações e de complexidade. Aí pode ser que demore muito mais, ela precisa ficar muito mais tempo com medicações. Mas, assim, as depressões, quando elas são leve, mínima, leve, que não estão num quadro moderado e grave, essas têm muito mais chances de cura e muito mais rápidas de serem curadas. Então não deve ouvir muito aí assim, não tem cura não, isso aí vai voltar, não pode Olha, ser do ponto de vista da fé, não né, vai voltar. se nós colocarmos a fé em operação, junto com a atividade da ciência, com a medicação e com a ajuda também de profissionais, enfim, a alimentação, todo esse quadro que nós falamos, né, por que não curar? Claro. Claro que tem cura, né? Nós precisamos achar os meios, as ferramentas certas para isso. Verdade. Agora eu tenho a Maria de Socorro, ela está pertinho, está no Piauí, em Teresina, dizendo, doutora, quais os alimentos que possuem serotonina? O ômega 3 seria um exemplo? A ômega 3 contribui muito, né? Mas, assim, a banana, por exemplo, a banana, ela favorece muito então, sempre estão a serotonina. Contra qualquer lugar, né? Ela favorece. Aqui para nós, a banana, ninguém dá nada para uma banana, né? Apesar que hoje em dia não está bem assim, né, Henrique? Tá meio carinho. Mas na Europa, ela se compra por unidade, né? Você vai lá, você compra por unidade. Me dê uma banana, né? Uma banana. Quer dizer, a banana é muito importante, sim, viu? Existem outros alimentos, o próprio cacau, né? Não o chocolate gorduroso, mas o cacau mesmo, o chocolate 70%, 80% é muito bom também. Até fala assim que quem come muito chocolate porque é carente, né? O outro falou, vou morrer carente. Mas é o chocolate com muita gordura, né? Tem que tomar cuidado até com isso, né? Muito bem. Tem algum e-mail, irmã Érica? Sobre a necessidade de que a gente possa viver um tempo do nosso dia fazendo coisas que é agradáveis. E até me recordei, as pessoas, né, de tempos remotos sempre diziam que a vida era mais feliz, mais alegre, porque tinham mais tempo para conversar com a família, tinham mais tempo para partilhar, para estar junto. Não tinha muito celular. Não tinha tanta tecnologia ao qual ficava preso, né? E hoje a gente vê que as pessoas correm para fazer as coisas, sempre dizendo que não tem tempo, e quanto mais corre, menos tempo tem ainda para viver as coisas. Veja como que a gente está vivendo a nossa vida e não observa que isso está prejudicando tanto a gente, né? E eu estava colocando essa colocação e diante disso, o que a gente pode fazer? Desacelerar, né? Porque tudo aquilo que é excesso, isso também deprime o nosso cérebro, porque vai cansando, né? Vai diminuindo as atividades, diminuindo a própria consciência do que você está vivendo. E o ser humano, ele precisa estar consciente o tempo todo daquilo que ele está vivendo, vivenciando, elaborando as suas emoções, seus sentimentos. Então, você já experimentou hoje ficar um dia, desligar a sua internet, desligar o seu celular? Um dia só, né, doutor? Um dia. Como é que você vai experimentar esse um dia? Garanto que vai ser muito bom. Né? Vai ser muito bom, porque você vai realmente estar conectado com aquilo que é essencial para você. E se você ficar muito ansioso porque não tem o que fazer, porque está faltando alguma coisa, você já percebeu, nossa, eu estava viciado. Deixa eu andar um pouquinho, fazer alguma coisa. Então, excesso de atividade, você corre para onde? Para onde você está correndo, né? Para a morte, né? Porque a vida vai passando e nos leva cada vez mais próximo no momento final. Mas tudo isso, se nós não formos elaborando, digerindo, pensando, enfim, naquilo que é importante, naquilo que é essencial, nos relacionamentos, né, na afetividade,
enfim, se perde. Então, nós estamos vivendo hoje, né, o ser humano vive uma vida sem sentido, né, uma vida que não tem sentido, e isso também pode deprimir. Verdade. Agora, doutora, diz uma coisa. Então, de repente, eu mudo meu hábito alimentar, começo a comer mais fruta, mais verduras, não fazer muita misturança de gorduras que pode prejudicar meu corpo. Isso me ajuda a emagrecer, levanta a minha autoestima. Depois eu começo a fazer uma caminhada, tenho algumas diversões, faço coisas que eu gosto e vou, assim, melhorando o meu padrão. Agora, eu preciso de fé? É essencial a fé, né? O ser humano, ele tem toda essa dimensão espiritual e nós precisamos também, como nós alimentamos o nosso corpo, alimentar o nosso espírito. Não está separado uma coisa da outra. Não, absolutamente. E para nós cristãos, né, e para você também, que não é, talvez não seja cristão, né, meu respeito, mas nós estamos falando, né, numa TV católica, cristã, enfim, nós temos assim uma maior riqueza que a palavra de Deus à nossa disposição, né? O maior, talvez assim, não tem uma expressão exata, mas um manancial, né, de bênçãos, que é a palavra de Deus, que nos impulsiona o tempo todo para não ficarmos deprimidos. É que nós não sabemos fazer, muitas vezes, o uso, né, correto desse manancial, que é a palavra de Deus, que vem em nós como rios de água viva, né? E esse rios de água viva, ele não permite com que a gente, apesar das tribulações, apesar das aflições, que Jesus não nos enganou, ele disse, no mundo há vez de ter aflições, mas coragem, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a palavra de Deus, ela é esse manancial de graças que temos a nosso dispor, ao nosso recurso, e saber utilizar esse manancial assim, de muita sabedoria para que a gente não entre em depressão. Doutora, eu sei o que a palavra de Deus e a fé fez na minha vida e faz todos os dias. A senhora já é bem profissional, muito conhecedora de tudo isso, uma grande profissional, já experimentou essa fé em alguma situação da sua vida? Já, e cotidianamente eu experimento. E eu a utilizo como uma grande ferramenta, né, para que eu também não seja capturada por sentimentos e emoções destrutivas, né? Eu passei uma fase há anos da minha vida, né, já faz muitos anos, em que eu tive uma gestação e eu perdi o meu bebê, né, e logo depois eu fiquei muito deprimida. Olha só. E eu comecei a entrar em oração e pedir a Deus, né, fui ver toda essa parte médica, fui também ver toda essa parte que a ciência tinha a me oferecer, mas também não deixei de recorrer para mim naquilo que é essencial. Teve alguma palavra fundamental? Tive. E é exatamente essa palavra que você trouxe hoje. Maravilha. Hebreus de 10. Hebreus 10. Não sou absolutamente de perder o ânimo para a minha ruína, mas sou de manter a fé para a minha salvação. Maravilha, glória a Eu Deus. fiquei trabalhando esse versículo comigo durante um ano. E nesse um ano de muita tribulação, um ano de muito sofrimento para mim, né, Deus foi me restaurando, Deus foi me capacitando, né, de tal modo que eu fui crescendo ainda mais na fé, fui me alimentando ainda mais da palavra dele, que é alimento para o nosso espírito, né, e não me deixei de fato entrar num processo depressivo pelo recurso da fé. Maravilha. Então, é a palavra viva. E se você vai trabalhando no seu coração, se você vai trabalhando como um pensamento recorrente, um pensamento que te eleva, né, de que eu não posso, porque eu sei quem está comigo, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele não desampara, né? Então, são ferramentas importantíssimas, né, de prevenção de depressão. Nós precisamos acordar, nós precisamos utilizar aquilo que Deus deixou de mais precioso para nós, que é a palavra dele, os sacramentos, né, a Eucaristia, a confissão, enfim, recorremos a tudo que a nossa fé nos disponibiliza para que nós possamos nos alimentar e com isso sermos vencedores, gente.
Porque a cada dia vem uma batalha, mas a cada dia nós também precisamos determinar, nisso eu vou ser vencedora. Vou ser vencedora naquele momento em que eu me encontro num estresse, numa tribulação, num conflito ou numa doença, né? Com Deus, com Jesus, nós somos mais que vencedores. Isso não é palavra minha, é palavra de São Paulo, não é mesmo? Maravilha. Doutora, vamos fechar esse assunto. Nutrição, exercício físico, lazer, fé principalmente, né? Não perder o ânimo. O que nós fazemos esse pacote de vitória agora? Sim, então, aprendermos a transferir tudo isso na nossa vida cotidiana, né? Mudar os nossos hábitos. Eu queria que a senhora falasse, porque é uma disciplina. É uma não adianta eu fazer mesmo. 2 dias e depois não fazer mais. O ponto-chave é a perseverança. Né? Perseverar até o fim, né? Aquele que perseverar até o fim conseguirá. A vitória, claro. A vitória. Então, é a perseverança da junção de todos esses meios, né? Ao meio de uma nutrição adequada, atividade física regrada, né? Uma higienização dos pensamentos, né? Você procurar pensar positivamente, pensar de uma forma que te eleve, né? Você verificar os teus pontos fortes, não se cobrar demais, né? Não achar que você está totalmente inadequado o tempo todo. Né? Mas, olha, você sabe que muitas vezes a depressão por si só, não vamos dizer depressão transtorno, mas às vezes quando a alma está deprimida, quando o seu humor está deprimido, você tem que perguntar também, será que de fato eu estou tendo uma vida, né, de consciência tranquila diante de Deus? Ou será que eu estou escondendo algo de mim mesmo? Uma sombra, né, que o sol não consegue penetrar e com isso me mantém cativo. Vamos traduzir na linguagem mais teológica, né? Será que eu conservo algum pecado que eu não confessei, que eu não consigo mudar? Enfim, isso também deprime a alma. E que me acusa. E que acusa. Então, também essa asepsia, essa higienização da alma, do espírito, como é fundamental para se evitar a depressão, Henrique. E as pessoas hoje estão perdendo isso. Elas estão se fixando muito nos aspectos também essenciais, né? Aspectos fisiológicos, físicos, aspectos psicológicos, mas e os espirituais, né? Isso também leva, tanto é que Davi foi um grande, né, rei, e ele não ocultava. Enquanto eu ocultei do meu Senhor o meu pecado, a minha alma deprimia, né? E eu também me lamentava, mas quando eu revelei ao Senhor, então o Senhor veio com o bálsamo, com a misericórdia, com o remédio. Então, muitas vezes nós ocultamos espiritualmente, né, algum pecado em nossa vida que pode nos levar a ficarmos deprimidas. E achamos que não tem influência. E tem, total, a via é a mesma, quer dizer, nós precisamos falar muito mais sobre isso, porque, de fato, muitas pessoas se tornam, muitas vezes, caem na depressão por não cuidar da alma da forma devida, né? Então, prevenção é um meio, né? E você também adotar essas estratégias, há meios de alterar seus padrões de comportamento, os seus padrões emocionais, de você não ficar singulado numa mesmo padrão emocional recorrente, de ficar sentindo muita raiva o tempo todo, muito ressentimento, muita mágoa, de não dar perdão, de não conceder perdão, de julgar demais as pessoas. São padrões emocionais destrutivos. Que e as pessoas vai uma hora ou outra te pegar, né? Precisam se conscientizar e se libertar disso. Às vezes você acorda triste, nem sabe por que acordou triste, né? Mas você acorda triste e pensa, nossa, meu dia vai ser triste mesmo. Não, meu dia não vai ser triste. Hoje, agora, nesse instante, estou entrando em contato com essa emoção da tristeza. Vou me perguntar o que é que essa emoção está querendo me dizer, o que aconteceu, o que foi que eu não entendi, e eu vou buscar, então, a mudança dessa emoção através de alguma outra atividade que possa me levar, me trazer alegria e bem-estar.
também é uma forma de você prevenir e não entrar num processo depressivo, né? Que maravilha. Doutora Roseli, mais uma vez, um carinho do meu coração por tanta gratuidade que a senhora traz ao nosso programa. Aproveito para mandar um abraço para quem a senhora quiser também. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, porque Ele é tudo, é a fonte da nossa vida, da nossa existência. Né? Por estarmos aqui, por todos vocês que me acolhem, né? Uma vez por mês, a diretora, Padre Eduardo, a você, a sua equipe, né, Henrique? E também a minha família, minha mãe, meu pai e meu marido que veio comigo. Mas eu vou pedir para a câmera focalizar o marido. O Carlos está ali na intercessão ali, Agradeço numa muito a Deus. vigilância espiritual ali, dizendo, é isso mesmo, Carlos, um grande abraço, sucesso para a sua vida, viu, minha querida? Beijão, obrigado pela presença conosco. Doutora Roseli, agora termine para nós a sua parte com um momento de oração também. Por todas as pessoas que estão sofrendo, que nos pediram oração pelas depressão. Então eu entrego ao Pai, em nome de Jesus, a você que está aí, talvez sofrendo com a alma deprimida ou com uma depressão. Não perca a esperança. Deus é a nossa esperança, né? Busque a medicina, busque aquilo que está como recursos em tuas mãos, mas acima de tudo, não perca o teu ânimo, não perca a tua fé, seja perseverante, mesmo sem vontade. E eu entrego você, nesse instante, aos braços de Jesus e também da Mãe de Jesus, a nossa Mãe, para que, em nome de Jesus, você seja liberto, curado, restaurado, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém.